Muito bem, nós estamos aqui na segunda temporada do nosso Café Prosiodonto. Segunda temporada, gente, né? Conseguimos aí em 2023 gravar 8 programas que estão no nosso canal no YouTube. Por sinal, já vai lá, se inscreve, ativa o sininho e faça parte aí dessa comunidade para saber tudo sobre odontologia. O que você quiser saber, inclusive deixa recado, tem o QR Code para falar pessoalmente, rapidamente com a gente, o pessoal vai te responder aqui. Então a gente está aberto. Nessa segunda temporada a gente vai ter assuntos muito incríveis com os nossos participantes que estão aqui, ó. Doutor Felipe, dá um bom dia. Bom dia, meu povo. Boa tarde. Boa tarde, bom boa dia, noite, boa tarde, depende, boa noite. A pessoa está de madrugada assistindo o programa. Depende da hora que você está assistindo aí. Boa madrugada. Boa madrugada. Doutora Simone. Bom dia, boa tarde, boa madrugada também, seja a hora que for. Que bom que você está assistindo. E nós aqui, evidentemente, com o quê? Com o nosso Café. Com o nosso café. Eu vou servir para mim. Eu preciso também. Vocês querem também? Sim, por então, favor. Um golinho de café aqui. E hoje nós vamos falar sobre o quê, pessoal? Qual vai ser o assunto de hoje? Parece que é um assunto muito polêmico, né? Aquela coisa assim, você sabe que eu comecei a minha carreira odontológica faz pouco tempo, né? Faz o tempo que eu tinha aquele cabelo Rolling Stones, aquele cabelo George Harrison, assim. aquele cabelo Paul McCartney, aquele cabelo joia mesmo, né? E isso faz então em torno de 40 anos. Você sabe que desde aquela época eu fazia uma coisa que pouca gente fazia, pouquíssimos colegas faziam. E até hoje me parece que é um paradigma, uma dificuldade em a gente discutir isso, em termos gerais, que é cobrar consulta. Então a gente vai bater um papo sobre por que alguns cobram, por que se cobra, enfim, como o paciente, de um modo geral, pode entender essa questão da cobrança de consulta, né? Sempre fica aquela coisa. E como eu estava dizendo, desde o início da minha carreira, eu me coloquei como bem posicionado nessa questão da cobrança de consulta, né? Eu não sei como é que vocês pensam a respeito disso. O Felipe podia falar um pouquinho. Como é que você vê essa questão da cobrança de consulta, esse tempo? Existe aí uma elasticidade para isso? E até do ponto de vista do paciente, como é que ele pode enxergar isso de uma forma melhor? Para o paciente, como hoje tem um número maior de profissionais aí, existem clínicas aí que estão aí fazendo, o paciente chega lá sem marcar e chega querendo ser avaliado. Então algumas clínicas, alguns profissionais falam em fazer avaliação. Então fazem já, diminui um pouco esse processo mais complexo que é a consulta, né, de analisar o paciente um pouco mais a fundo, o caso do paciente, né? Então tem lugares que, em vez de fazer uma consulta, acaba sendo feito só um orçamento, né? Então isso. O dentista não é um orçamentista, né? É tipo assim, né? O paciente às vezes liga e fala, não, mas eu não quero uma consulta, eu quero um orçamento. Quero fazer um orçamento. Que... A gente não está fazendo um orçamento, né? A gente não é um pedreiro lá que você chama para sua casa, vamos fazer essa parede aqui, eu quero pintar ela em grafiato aqui e dar uma parada aqui. Olha, em algumas cidades, eu vou te dizer uma coisa, em algumas cidades os prestadores de serviço, eles vão avaliar o serviço que eles têm que fazer. Sim. Esses dias em Curitiba lá, estava vendo um caso lá de um apartamento, e o profissional ele cobra visita. E já no telefone ele fala assim, olha, o valor da minha visita é tanto. Para quê? Para fazer o orçamento. Olha que legal, né? E a pergunta na porta, né? Esses dias aqui na clínica não, também, ó, a Tainara está dizendo aqui, que também aqui em Pato Branco, esses dias atrás, alguém veio fazer uma avaliação aqui de um serviço aqui na porta, né, na automática ali. Ela fala assim, olha, eu vou aí, mas eu vou cobrar tanto para fazer a avaliação, né?
natural. É natural, afinal de contas você tem conhecimento por trás disso. E o conhecimento tem custo. Você fez faculdade, você fez cursos, você estudou, você se dedica e tem tempo dedicado a isso. Até uma coisa que o Felipe falou, né? Tem alguns lugares que o paciente chega sem marcar horário, quer uma avaliação, um orçamento, a gente não é orçamentista, sem marcar horário também é complicado, porque nós temos uma agenda e a partir do momento que nós vamos atender aquele paciente, nós vamos nos dedicar àquele paciente naquele momento, né? E aí você vai dedicar todo o seu conhecimento para aquele paciente exclusivamente naquele momento. Você não vai estar apressado com outra coisa porque tem 200 na sala de espera. Não, é aquele paciente, é o seu tempo para aquele paciente. Então nós temos 2 pontos de vista, dá para dizer. 2 pontos de vista. Né? O ponto de vista, assim, de que um profissional, nós citamos aí um mestre de obra, um pedreiro e tal, ele é um especialista naquilo que ele faz. Naquilo que ele faz, E exato. eu não teria condição de falar, olha, isso vai ficar bom assim, isso não vai ficar bom Lógico. assim. Então ele está ali com o seu expertise, com o seu tempo, com a sua experiência, enfim, com tudo que ele desenvolveu de conhecimento, de materiais, etc e tal. E ele está ali dedicando aquele tempo, que é um tempo importante para ele, que é um tempo que se ele está ali, se ele não ganhar naquele momento ali, ele está pagando. Exato. Né? Ele vai pagar, né? Para atender alguém. E para nós é a mesma coisa. Então, esse ponto de vista de que o meu expertise, o meu conhecimento, a minha visão da profissão ali, ela está toda ali. Meus anos estão todos ali. O segundo ponto de vista talvez seja o fato de que a importância desse tempo de planejamento, né? Isso. Porque, gente, não tem como fazer um trabalho bem feito se você não tiver diagnóstico, né? Planejamento, prognóstico. O diagnóstico é aquilo que você vai saber por que está doendo, por que isso tem esse problema, por que isso, isso demanda tempo, ciência. Exatamente. Não é? É delicado esse assunto e eu acho que as pessoas precisam entender isso, que é como você fez esse comparativo. A partir do momento que, sei lá, eu preciso de um serviço de um mestre de obras, eu não sei do trabalho dele, seja do mestre de obras ou de qualquer outro profissional, eu não sei do trabalho dele, eu não posso executar o trabalho dele. Muitas vezes a gente escuta assim, eu isso aí qualquer um faz. Não, não Sim. é qualquer um que faz. Então, eu sou especialista na minha profissão, eu tenho conhecimento da minha profissão, eu não tenho conhecimento de outra profissão, eu não posso colocar preço no trabalho do outro, eu não posso desvalorizar o trabalho do outro, eu não sei executar o trabalho do outro, eu sei executar o meu. E quando o paciente nos procura, ele quer o nosso melhor. E vou fazer uma pergunta direto. Faça. Quanto tempo vai uma consulta, Felipe? Assim, o cara marcou uma consulta, o paciente marcou uma consulta para fazer uma avaliação estética, por exemplo, que eu quero fazer, gostaria de ter uma informação sobre fazer um orçamento, né, sobre lentes de contato para os meus dentes. Quanto tempo você dedica para fazer uma consulta para um trabalho estético, por exemplo, ou mesmo para um diagnóstico de um problema de canal, enfim? A gente reserva 1 hora na agenda, né? 1 hora. 1 hora, não é? Nessa 1 hora tem custo? Tem custo. Não é aquela coisa de 15 minutos, né? O pessoal acha que chega aqui e vai... só abrir a boca, por né? exemplo, é um canal lá, só em 5 minutos você já passa o valor. Primeiro você tem que ver o que é, o que está acontecendo. Radiografia. O histórico, radiografar. Aí, e se for também uma questão questão de estética também. Às vezes também tem que tirar uma radiografia, a gente tira aqui no consultório na hora, ou manda o paciente fazer uma panorâmica. E tem a questão que também quando o paciente vem com queixa estética, a gente já pode na consulta já fazer um escaneamento para fazer um diagnóstico melhor e para explicar melhor para o paciente o que pode acontecer, quais são as possibilidades então, ou assim, não de desenvolver um tratamento, né? Então é importante esse tempo aí um pouco maior da consulta para que o paciente possa ter um diagnóstico legal, né? Senão você passa por cima disso tudo. Sim. Senão não tem como passar assim, dá para fazer quantos dentes, ou dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Dá para dizer que o bem mais importante que nós temos na vida hoje é o tempo. Sim. É o tempo, né? Então, quando a gente tem o tempo devido, olha só, a nossa clínica tem a filosofia, né? É 1 hora uma consulta, via de regra, 1 hora. 45 minutos, no mínimo, a 1 hora uma consulta.
Porque nós temos o passo a passo para diagnosticar, para planejar, para ver de onde veio esse problema, para ter certeza de que o problema é dali, não é? Exato. Então, não é só você chegar, abrir a boca e achar que aquela olhada de 5 minutos você vai conseguir traçar um planejamento, dar uma resposta correta, adequada e fazer um bom trabalho, né? esse exemplo que você falou, 5 minutos, por exemplo. O que dá para fazer em 5 minutos? Fala para mim. 5 Bom minutos. dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Senhora daqui, senhora daqui, como vai, né? É isso. Mas daí vem as perguntas, né? Sim, o paciente tem muitas dúvidas. Olha, quando que começou essa dor? É lateja ou não? Isso. Quais os horários que acontece? Durante o dia? Acontece em horários específicos? E aí vem toda uma história, né? Sim, porque você precisa de tempo para ouvir as queixas do teu paciente, para fazer as perguntas certas também relacionadas àquelas queixas. Não tem como ser rápido. Não tem como ser rápido, não tem. Não adianta. E também, para você saber avaliar o que está acontecendo, requer conhecimento. Requer conhecimento, né? E tempo, né? Porque às vezes eu fico, por exemplo, eu atendi um paciente esses dias de ATM, né? Com problema na ATM, e eu fico, às vezes eu faço 3, 4, 5 perguntas para chegar num ponto de vista e vou aprofundando isso, né? Como o Felipe falou agora há pouco aqui do canal, nós temos que achar a causa desse problema. Porque às vezes um canal ele pode vir de um apertamento dentário. Exato. Né? Olha, se ele acometeu num dente, pode acometer no outro. Olha a responsabilidade, o tempo necessário para chegar num... Ou às vezes é uma dor e nem é um problema de canal, às vezes é uma dor simplesmente... No ligamento, por exemplo. Simplesmente isso porque é a pessoa está apertando, não precisa fazer isso, canal, às vezes a pessoa só precisa... Olha a responsabilidade, pessoal. Por isso que a gente fala assim, não é... Inclusive, o preço que a gente cobra de uma consulta, ele é extremamente baixo em relação ao custo que a gente tem da hora, né? Porque enquanto a gente está aqui 1 hora, a clínica ela está gastando, né? Ela tem um custo operacional ali. Então, além do conhecimento, além do custo operacional, nós temos um tempo ali que está passando. Mas veja como é importante esse tempo, porque às vezes um diagnóstico errado, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso, muitas que estão aí vão se identificar com isso. Não sei porque você trata um canal e a dor continua. Por quê? Porque o problema não era no canal, era no ligamento no dente. Havia uma interferência, isso não é raro de acontecer. Sim. Né? Às vezes há uma interferência. Ou às vezes você faz uma restauração e ela fica caindo, ou você faz uma coroa, alguma coisa assim, e o dente fratura depois. Por falta de diagnóstico. Porque não foi avaliado de forma adequada. E planejamento. Às vezes precisaria mudar a mordida, fazer alguma coisa nesse sentido aí e acaba tendo problema, né? E aí entra a questão do planejamento, né? Sim. Que acontece durante a consulta. Sim. E agora mesmo eu conversava com uma paciente, estava falando que as lentes de contato dentais caíram no gosto, né? Porque é um marketing fácil de ser feito, todo mundo quer pôr lente. Mas as pessoas realmente sabem quais são as indicações? Entende? Se eu faço um planejamento, se eu vou atrás de um planejamento, faço um bom planejamento, explico, avalio, isso vai dar certo, esse tratamento vai ter sucesso. Mas, se eu faço de qualquer jeito, em 5 minutos, a avaliação, e você faz um trabalho que não é adequado para aquele paciente, isso não vai funcionar. Aquelas lentes de contato tão sonhadas, que a pessoa passou a vida inteira sonhando com aquilo, não vai dar certo. Eu diria assim, não só do ponto de vista científico de planejamento, né? O fato da gente ter tempo para conversar com o paciente, para ter a percepção do que ele quer. Olha quantos trabalhos a gente já pegou de pacientes frustrados com o resultado final. Sim. Por quê? Porque não houve tempo de entender o que o sonho do paciente queria dizer. Olha... Qual é a cor, como que você gostaria, qual que é o seu grande desejo, e você vai formando uma empatia para ter a percepção até onde fica legal com o paciente. Nesses dias eu conversava com uma dentista que faz harmonização e ela falava a respeito disso, né? Ela falava a respeito de que na consulta dela é importantíssimo às vezes ter a percepção do que onde o paciente quer chegar, né?
E isso tudo demanda tempo que é feito durante a consulta. Então, olha, eu tenho certeza que você nessa hora está falando, não, está muito barata a consulta de você. É verdade, porque é muita coisa. Porque é muita coisa que se resolve ali, né? Então é de extrema importância que as pessoas entendam isso, que não é chegar e abrir a boca. Mas é só, porque isso a gente escuta muito, mas é só abrir a boca. Não é só abrir a boca. Tem muita coisa por trás disso. Então é uma ciência, gente, é uma ciência sério. que envolve inúmeras possibilidades, inúmeras hipóteses, e que traz informações que a gente tem que decodificar essas informações para poder chegar num ponto comum aí, né? A gente tem que tentar entender o que o paciente quer, porque, claro, o paciente é leigo, ele não vai saber com os nossos termos explicar, mas ele vem cheio de expectativas, ele vem cheio de sonhos. E a gente tem que saber decodificar tudo isso, entender e falar, olha, não, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, ou é isso, o Felipe falou a questão mas é uma cárie, uma restauração que não para, ou eu tenho uma dor aqui e dói com o doce, acho que é uma cárie. Daí você vai olhar, não é uma cárie, é só uma retração, que dói também. Quando você vai comer um alimento com mel ali, foi ali, doutor, acho que eu tenho uma cárie, não é uma retração, não é uma cárie, então calma. Só que isso vem do conhecimento, vem do tempo que a gente tem para avaliar. Então, finalizando esse tema tão importante, o que dá para a gente recomendar para que o paciente possa entender da importância... O que a gente pode deixar, Felipe, aqui, de recado final assim, para o paciente entender o valor que tem uma consulta? Não o preço, mas o valor que está embutido ali. O valor que está embutido aí na realização de uma consulta adequada é que se você faz o diagnóstico correto, né, com calma, avalia tudo que é necessário, planeja, você vai ter um tratamento que vai ser mais eficiente, mais duradouro e não vai incomodar, né? Ver todas as possibilidades, né, de tratamento, então é sobre isso. Resume o tamanho da importância de uma consulta, né? Que naqueles minutos ali, praticamente, você está decidindo um passo super importante mesmo, né? Para o futuro do tratamento. O quanto você valoriza a sua saúde, né? Então quer dizer que a sua saúde não vale nada a ponto de você brigar para não pagar uma consulta odontológica, para não ter um diagnóstico sendo correto. Que esse tempo... Né? O quanto vale? Ele vai definir, né, o futuro. Vai definir, na verdade, ele define o futuro do sucesso do tratamento. Exatamente. Vai definir o quanto isso vai ser frustrante no futuro para você, ou vai ser um tratamento que esteja adequado e tecnicamente de qualidade. É isso que a consulta quer dizer. Então vale a pena. Tá bom, gente? A gente não quer convencer ninguém, não, mas a gente quer que as pessoas consigam entender o quanto isso, para nós, é importante, para vocês é super importante. Esse foi, então, o nosso primeiro programa. Espero que tenham gostado e que sirva para vocês terem consciência de uma decisão legal para vocês. Deixa aqui o nosso abraço, abre essa câmera aqui agora, para a gente dar aquele tchau e até o próximo programa. Abraço!